vivemos como família em missão? Minha esposa contou um pouco a nossa história como um missionário e é desafiador. Nós vivemos uma jornada missionária, mas existem muitas recompensas. E eu queria falar um pouco de alguns testemunhos que a gente, ao longo desse tempo, pôde compartilhar e vivenciar durante esse tempo. O primeiro foi a venda do nosso carro, como minha esposa falou, quando nós viemos para o intensivo Fascinação, decidimos vender o nosso carro para pagar os custos do valor do curso e também do aluguel do tempo que nós ficaríamos aqui, que era de 5 meses. E o nosso carro tinha um valor específico que nós queríamos vender, e esse valor conseguiria cobrir esses custos tranquilamente. Mas nós não conseguimos vender o nosso carro pelo valor que ele valeria naquela época. Era uma época que estava em crise as vendas de automóveis, e bem naquele momento nós não conseguimos vender o carro. Nas vésperas de vir para o intensivo Fascinação, um dia antes de nós virmos, um rapaz me ligou que ele tinha se interessado pelo carro, mas ele me ofereceu um valor muito abaixo daquilo que eu estava pedindo. E esse valor ia dar basicamente para cobrir só o curso e a nossa viagem para cá. E eu aceitei, porque foi nas vésperas já, e nós queríamos ter essa tranquilidade de pagar o curso, porque era um valor considerável, um valor de R$ 9.000. E nós pagamos o curso, pagamos a nossa viagem para cá, quitamos algumas contas que a gente tinha em aberto do nosso carro, porque ele ainda não estava quitado, então nós tivemos que quitar ele, e a gente só conseguiu pagar o curso. Os meses de aluguel, 5 meses, nós contamos com mantenedores. Nossos amigos, nossos irmãos que se voluntariaram em nos financiar durante esse tempo de curso. E foi muito desafiador, porque nós nunca tínhamos vivido uma experiência de viver na dependência do Senhor. E foi algo incrível, porque durante esse tempo, o aluguel, às vezes, nós tínhamos que pagar o aluguel no dia 7, e às vezes, como muitas pessoas recebiam no quinto dia útil e iam fazer o depósito, às vezes atrasava, e era incrível como no dia 7, às vezes exatamente 5 horas da tarde, que era o horário final bancário, aparecia lá o valor do nosso aluguel para a gente pagar. Não foi nem 1 nem 2 meses que aconteceu isso, foi quase todos os meses, e isso nos desafiou e nos esticou muito nesse lugar de confiança no Senhor. E algo que a gente, quando voltou para cá para servir como missionário, depois que nós concluímos o intensivo Fascinação, eu vim para cá, e quando nós deixamos tudo lá no Rio Grande do Sul, eu tinha um bom emprego, eu tinha estabilidade no emprego, eu tinha 2 anos pelo menos de estabilidade que eu ia ter, já trabalhava 4 anos na empresa, já tinha um tempo, já tinha uma confiança. Minha esposa trabalhava numa escolinha infantil cristã, uma das melhores da cidade, e a Manu também estudava lá, então, entre aspas, a nossa vida estava perfeita naquilo que geralmente nós como seres humanos traçamos. Mas nós tínhamos contas lá, nossos nomes estavam sujos também. A gente tinha feito algumas contas depois do nascimento da Manu, e elas vinham se arrastando, alguns empréstimos, e isso nos afligia um pouco, principalmente para mim. E quando nós viemos para cá, nós ainda estávamos devendo alguns valores, e nós colocamos como meta diante do Senhor, para quando nós voltássemos para cá a servir como missionários, que nós queríamos quitar essa dívida. Baseado naquela palavra que Paulo dá aos Romanos, no capítulo 13, quando ele fala de submissão e autoridade aos governantes e também a todos os tributos e impostos. Ele fala: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E isso era algo que nós colocamos como objetivo também como família, para nós darmos esse exemplo de quitar as nossas dívidas. E como quitar as dívidas sendo missionário? E isso era algo que a gente às vezes não acreditava, mas o Senhor proporcionou todas as coisas. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma proposta para trabalhar
na base missionária de carteira assinada. A maioria dos missionários que vêm para cá todos são voluntários, então existem algumas poucas funções que têm essa ajuda de custos da base missionária, que é com registro em carteira, porque é uma rotina mais determinada. E eu fui convidado para trabalhar na cozinha e comecei então a receber essa ajuda de custos. Isso nos ajudou muito no aluguel, isso nos ajudou muito em equilibrar as nossas contas, em ter as nossas contas em dias, e também no ano passado, quando teve o FGTS, porque a gente trabalhou durante aquele tempo, o FGTS foi liberado bem na data que a gente poderia quitar as nossas contas. E foi uma provisão de Deus, porque nós tínhamos as nossas contas em dias, pela provisão do Senhor, pelo trabalho que Ele me concedeu aqui, e também nós conseguimos quitar com aquele saldo do FGTS que foi liberado, quitar todas as nossas dívidas e limpar os dois nomes, então o meu e da minha esposa. Então é mais uma prova que quando nós tínhamos condição, quando nós tínhamos um bom salário, nós tínhamos dificuldades de fazer isso. E quando nós adotamos uma vida mais simples, uma vida de dependência do Senhor, uma vida de talvez não ter tudo aquilo que a gente gostaria de ter, como bens, como materiais, nós conseguimos ter os nossos nomes limpos e conseguimos ter essa vida tranquila no sentido financeiro, porque o Senhor é provedor, Ele é o Jeová Jireh, Ele que provê todas as coisas. E teve um outro testemunho também, que nós morávamos como um casal dentro da nossa casa, e depois, quando eles saíram para ir embora, para voltar para o Rio Grande do Sul, eles vieram aqui, ficaram 1 ano e meio, e depois eles voltaram para o Rio Grande do Sul, e nessa data a Ruth estava chegando, a nossa bebê, que hoje tem 10 meses, ela estava chegando. Então eu ia ter um custo maior do aluguel, porque eu dividia o aluguel com eles, e também um custo de ter um filho a mais. Isso. E mais pessoas começaram então a nos ligar e a ser nossos mantenedores nessa época. E surpresa, porque nós não tínhamos tanto informativos assim, nós estávamos num lugar que nós estávamos trabalhando muito aqui, a nossa rotina estava muito pesada, e o Senhor supriu, o Senhor ele foi o provedor. E inclusive a dona da nossa casa aqui, ela não é cristã, mas quando a Ruth nasceu, ela viu que eu estava enfrentando um pouco de dificuldade para pagar aluguel, né? Eu sempre pagava na data, mas ela via o meu sentimento quando eu ia pagar o aluguel, que eu estava dando aquilo, às vezes tudo que a gente tinha, às vezes a gente ia ter que prorrogar uma conta ou algo assim, a gente tinha que pagar o aluguel. Eu sempre honrei o dia do aluguel, só que ela via o meu semblante às vezes na hora de pagar o aluguel, e ela falou: como é que tá para vocês o aluguel da casa? Eu sei que agora vem uma filha, então fica mais pesado, o casal que morava com vocês foi embora, eu quero ajudar vocês de alguma forma, então eu vou tirar 10% do valor do aluguel, e para que vocês possam pelo menos pagar a água e a luz de vocês com essa diferença, e já é uma ajuda para vocês. Eu fiquei sem palavras, porque eu jamais iria chegar para ela e pedir algo assim, ou tentar negociar nesse sentido, porque o lugar que nós moramos aqui é um lugar muito bom, é uma casa muito grande, quem veio aqui já conhece, mas é numa região muito boa, então é perto da universidade, perto da base missionária, é tudo muito perto, e o aluguel são muito caros aqui, muito caros mesmo, por conta dessa proximidade da Universidade Federal, e é muito procurado. E foi aí que mais um milagre de Deus, a gente conseguiu esse desconto dela, da própria proprietária, e isso nos ajudou muito a também equilibrar as nossas contas. E foi mais uma prova do Senhor dizendo: continuem, sim, eu estou conduzindo vocês nessa jornada. E isso nos dá confiança e nos dá cada dia mais a vontade de permanecer nesse lugar.